Olá pessoal, então vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de SketchUp, nossa aula de número 8, ok? Se aproximando aí então do final do curso, né? Nosso curso tem previsão aí então de 11 aulas, né? Mais uma bônus que a gente está tentando organizar, então está quase realmente no final, já estamos na nossa aula de número 8, creio que agora fazendo 2 aulas por semana, daqui a mais umas 2 semanas a gente já acaba todo o nosso curso, tudo certinho. Você que assistiu até aqui, espero ter contribuído para o aprendizado de vocês, para a formação de cada um de vocês, tá? E espero continuar contribuindo nessa reta final de curso também, que ainda tem bastante coisa, bastante assunto legal pra gente conversar e pra gente falar, tá? Já que eu falei sobre o assunto, eu já quero aproveitar e conversar com vocês para aquelas pessoas que talvez não conseguiram permanecer, não conseguiram assistir a nossa aula ao vivo. A gente combinou na nossa aula ao vivo que a gente vai estar fazendo 2 aulas agora por semana nessa reta final, para a gente terminar até o final de novembro, ali, no início da primeira semana de dezembro no máximo, tá? Que daí depois já começa o final de ano, daí é sempre muito mais atarefado pro pessoal, então a gente conversou e concordou em fazer 2 aulas então por semana, tá? Uma na quarta-feira e uma no sábado. Fiquem bem atentos no grupo de WhatsApp pra gente estar conversando e pra gente estar vendo aí, né, o melhor horário para todo mundo estar participando junto então aí desse curso. Beleza? Mas de forma geral, a gente vai fazer uma na quarta e uma no sábado. E a nossa aula de hoje vai ser a nossa aula de número 8, como eu falei, e a gente vai dar sequência no nosso projeto, tá? É a nossa última aula sobre o nosso projeto, ok? Nossa última aula do nosso projeto. A parte mais bruta do nosso projeto, vamos assim dizer, a gente finalizou já na última aula, quando a gente fez ali o nosso telhamento e a delimitação da nossa área externa. Claro que a gente ainda vai fazer alguns ajustes ali na área externa e tal, mas de uma forma geral, a gente já conseguiu fazer essa parte mais bruta da coisa na nossa última aula. Então, o que está previsto para a gente fazer na nossa aula de hoje, que é a nossa aula de número 8, é conversar sobre os materiais, as texturas, as cenas, as sombras e os cortes que vão ser realizados então no nosso projeto. Tá? É uma aula assim que também a gente vai precisar bastante da prática para a gente ver como é que funciona basicamente cada coisa, mas que também não adianta só dar essa prática lá na aula ao vivo se eu não conversar com vocês aqui um pouco sobre o que seria realmente essa parte teórica das coisas, como que a gente define um material, como que a gente define uma textura. Nas cenas e sombras eu já dei uma aula específica para isso, então eu só vou relembrar e colocar alguns pontos ali importantes. E os cortes também, eu ainda não falei sobre os cortes, então é importante a gente entender o que é, como que eles ficam bem trabalhados, como que a gente pode estar fazendo para utilizar eles da melhor forma possível, beleza? Então, é isso que está previsto para a nossa aula de hoje. Começando então pelos objetivos da nossa aula, os nossos objetivos. Eu listei 4 objetivos principais que são importantes durante a nossa aula, e se durante a aula de hoje você conseguir sair com esses 4 objetivos bem esclarecidos na sua mente, já está de bom tamanho, e creio que você não vai ter dificuldade na hora que a gente for fazer a prática, tá? Então, esses 4 objetivos são os objetivos principais da nossa aula. Primeiro objetivo: entender como aplicar materiais e texturas corretamente. Então não adianta simplesmente você ir lá e aplicar um material qualquer dentro de um objeto no SketchUp. Por quê? Porque muitas vezes, você vai estar colocando um material errado para determinado tipo de sistema construtivo. Então não adianta eu pegar, por exemplo, a minha alvenaria e eu colocar um material totalmente desconexo com a alvenaria, que não tem nada a ver com a alvenaria, porque você vai estar colocando o material de forma errada. Então a gente tem que saber como que a gente vai aplicar esse material. Outro, que não adianta a gente colocar um material lá que ele não esteja devidamente configurado. Então, por exemplo, eu quero representar um azulejo. E se esse meu azulejo ele não tiver com as dimensões corretas dentro ali da minha representação, também não adianta você colocar simplesmente o azulejo como se fosse qualquer coisa. A gente tem que fazer com que o nosso material case e fique da forma correta, tá? E as texturas as mesmas coisas, tá? A gente tem que fazer com que as texturas fiquem coerentes e corretas, beleza? A gente ainda vai entender também durante a aula qual que é a diferença prática aí de materiais, texturas e quanto que a gente quanto que a gente usa cada um deles, beleza? Segundo tópico: organizar e ajustar as cenas, tá? Eu já falei para vocês o que são cenas e já tive uma aula e já mostrei para vocês até como é que faz cenas dentro do SketchUp. Porém, eu quero passar alguns detalhes importantes na hora de você criar uma cena dentro do seu projeto,
e como que você pode deixar ela devidamente organizada e ajustada para você fazer uma boa apresentação do seu projeto, seja para o seu cliente ou seja para o seu, enfim, superior, para quem você for apresentar realmente o seu projeto. A gente vai aprender a ajustar essas cenas para ficarem coerentes, ok? Terceiro tópico, controlar as sombras realistas. As sombras, elas são um detalhe muito importante no seu desenho. E um detalhe, ele precisa estar lá para quê? Para somar, para trazer mais riqueza de detalhes. Então, a partir do momento que você utiliza a sua sombra e ela acabar atrapalhando o seu desenho, significa que a sua sombra não está devidamente bem feita, não está conforme ela precisa estar. Então, a gente precisa também aprender a controlar essas sombras. Tá? A gente tem que aprender a controlar as nossas sombras e fazer com que a gente consiga utilizá-las da melhor forma possível, para daí sim estar somando, trazer uma riqueza de detalhes. Na aula de sombra eu também dei toda a explicação do porquê que é importante você colocar sombra, né, em relação à posição do sol, fazer teste, por exemplo, de lugar no seu projeto onde vai estar pegando mais sol, menos sol. Então isso tudo é muito importante, tá? Então é muito, muito importante mesmo. O último tópico que eu coloquei ali também, criar cortes limpos e profissionais. Então, agora, cortes é um assunto que eu não falei com vocês ainda. É um assunto novo a princípio, tá? Não falei ainda sobre os cortes, mas a gente também vai ver o que são, como que a gente consegue estar criando esses cortes, deixando eles da forma correta, para não estar poluindo o seu desenho, para você conseguir pegar o máximo de informações possíveis através do seu corte, né, e deixar eles aí com uma cara profissional. Porque também não adianta nada, por exemplo, eu fazer uma representação de um corte no meu projeto, só para dizer que eu representei um corte dentro do meu projeto. Esse corte ele precisa ter um propósito, ele precisa ter uma função, tá? Então a gente vai entender, a gente vai aprender como que a gente coloca um corte dentro do desenho e para que ele é útil na hora da gente visualizar e na hora da gente entender como é que a gente consegue tirar uma informação ali do nosso desenho, ok? Então esses são os objetivos, tá? Esses 4 objetivos aí principais que eu listei. Então vamos dar sequência aí na nossa aula pra gente não perder mais tempo. Começando então, a gente vai falar um pouco sobre os materiais. Por que materiais importam? Qual que é a importância do material dentro do nosso desenho? É uma pergunta aí que parece até ser um pouco genérica, né? Tipo, pô, como assim? Por que o material importa? O material é importante por vários motivos, né? Realmente, materiais eles têm vários motivos. É difícil você imaginar um desenho sem você colocar os materiais, por exemplo, dentro do seu desenho, dentro do seu projeto, correto? Mas eu listei algumas das importâncias que os materiais têm dentro aí dessa parte, então, aí do nosso desenho, certo? Então, o primeiro tópico que eu coloquei, materiais orientam a leitura arquitetônica. Então, assim, quando a gente coloca os materiais da forma devida, eles acabam orientando uma leitura arquitetônica. Então, para a pessoa que estiver lendo o projeto, seja na execução, ou seja da maneira que for, ela vai ter mais noção do que está acontecendo quando você coloca os seus materiais. Se você deixar tudo, como a gente fez no nosso projeto, lá do jeito mais bruto, por exemplo, tudo em branco, você não vai conseguir ter uma noção, você não vai conseguir ter um entendimento nenhum do que está acontecendo dentro do seu desenho. E isso já liga no segundo tópico também aqui, ó. Diferenciam elementos. Parede, piso, madeira, vidro. Então os materiais eles também servem para fazer essa diferença, sabe? Então, por exemplo, quando a gente tem um desenho e fica tudo no mesmo material, a gente não coloca nada, não delimita nada, às vezes a gente não consegue entender quando que é a separação de um elemento para o outro, né? Principalmente ali quando a gente está falando de paredes. Quando que está separando um cômodo do outro, ou enfim, quando a gente deixa tudo ali muito padronizado, a gente não consegue ter essas diferenças visuais que nos ajudam também a orientar o nosso projeto. Tá? Então também é muito importante a gente diferenciar esses elementos, tanto nas paredes quanto nos pisos. Ali também, falando um pouco agora sobre a natureza do material, madeira, vidro, alvenaria, a gente precisa ter isso também para a gente conseguir diferenciar. Então, por exemplo, se isso aqui não tem um material, como é que eu sei que essa parede aqui ela é de alvenaria, ou ela é de madeira, ou do que ela é? Claro que, por exemplo, no formato aqui da casa, você já consegue ter uma noção. Mas você que trabalha na construção civil, você consegue ter uma noção que você não vai fazer uma parede de madeira aqui nessa estrutura arquitetônica dessa casa. Mas é importante, por exemplo, agora, ó, esses detalhes aqui que estão vindo aqui.
Ó, tá vendo esses detalhes? A gente não saberia do que seria se não tivesse sido estabelecido um material. Correto? Principalmente também em esquadrias. Quando a gente estiver mexendo em esquadrias, a gente tem que definir se a esquadria vai ser de madeira, vai ser de alumínio, do que vai ser. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba colocando os materiais para estar nos auxiliando nisso, na diferença dos elementos. Outro tópico também importante, ajudam na escala visual. E também preparam o modelo para renderização ou apresentações. Esses dois tópicos eu vou falar junto. Tá? Prepara o modelo para representações e renderização e ajudam na escala visual. Então também, obviamente, deixa o nosso modelo, o nosso projeto muito mais bonito. Né? Porque aquele negócio sem nenhum material definido, você olhar para aquilo e você olhar para isso aqui, por exemplo, tem todos os materiais, você consegue ver uma grama, você consegue ver um caminho aqui, né, uma calçada, você consegue ver um caminho de pedra para cá, pô, deixa muito mais bem apresentado, muito mais bonito, muito mais profissional o seu desenho, sabe? Então também prepare esse modelo para receber uma renderização, para receber uma apresentação como tem que ser, devidamente colocado, principalmente aqui ó, os vidros também, fica muito mais bonito, você consegue deixar ele transparente ou translúcido, enfim, do jeito que você quiser. Então ele realmente prepara e ele deixa o seu projeto muito mais profissional arquitetonicamente falando também, tá? Então essa a importância dos materiais, de uma forma geral. Materiais mais utilizados em uma casa. Quais são os materiais mais usados em uma casa? Falando agora um pouco mais sobre aí a parte de engenharia do negócio e não tanto do SketchUp, tá? A gente tem Claro, isso aqui que eu listei para vocês não é uma regra, mas assim, de uma forma geral, é isso aqui que acontece quando a gente vai fazer projeto de casa. Tá? Isso tudo é passivo de mudança, obviamente. Então você tem que analisar o seu projeto individualmente, né? Não seguir isso como uma regra, mas a gente consegue ter uma base a partir disso aqui. Então, por exemplo, paredes internas. O que normalmente são usadas em paredes internas? Uma textura suave. Então, por exemplo, a gente costuma utilizar nas paredes internas cores mais claras, a gente costuma utilizar mesmo paredes lisas, sem nenhuma textura. Normalmente as paredes internas de casa são todas rebocadas. Então, assim, é um padrão que a gente acaba seguindo para paredes internas. Né? E como eu falei, nada disso aqui que está acontecendo vai ser uma única verdade, vamos assim dizer. Você pode ter paredes internas também de outros materiais, enfim, às vezes não de alvenaria, mas pode ser um drywall, pode ser qualquer outra coisa. Então, cada projeto ele tem que ser representado e analisado conforme a sua necessidade. Mas de uma forma geral, as paredes internas elas têm essas texturas mais suaves, lisas, claras, enfim. Quando a gente fala de paredes internas, a gente pensa nisso, tá? E quando a gente fala de paredes externas, a gente também já pensa num reboco, com uma pintura acrílica, normalmente é a pintura acrílica que é utilizada aí em paredes externas. Claro, também pode ter alguma textura. Por exemplo, olha só, nesse projeto que eu coloquei aqui embaixo dessa casa, essa parede aqui é uma parede externa. Olha só como é que tem uma textura aqui. Né? Aqui, sem a gente aproximar, enfim, ter uma noção, a gente não consegue saber exatamente qual que é o material. Mas pode ser um revestimento de pedra, isso aqui, né? Pode ser enfim, eu acho que é mais provável que seja realmente um revestimento com alguma pedra, tá? Nessa parede aqui. Mas, enfim, também é uma forma de você colocar uma textura, você representar um outro material numa parede externa, né? Além também do reboco aí, da pintura acrílica da superfície lisa. Os pisos. Pisos a gente também tem vários tipos. A gente tem os pisos cerâmicos, porcelanato, cimento queimado, madeira. Então, são várias definições que você precisa ficar atento. Né? Isso aqui normalmente é descrito em memoriais, tá? Então, os memoriais, quando você receber para fazer um projeto, vai estar especificado. Por exemplo, na cozinha. Na cozinha, eu quero um piso de dimensão, sei lá, 90 por 90, porcelanato. Então, você já sabe que na cozinha você vai ter que colocar um porcelanato de 90 por 90, e normalmente tem a especificação do lado, né? Fabricante ou cor, toda essa parte. Então o piso você tem que ficar ligado enquanto a isso, né? Tem muita casa também que acaba utilizando aí os pisos de madeira, né? Aqueles tacos, enfim. É muito do que for utilizado realmente no seu projeto. Você tem que ficar bem atento para representar da forma correta, certo? Tetos. Teto de uma forma geral, a gente costuma utilizar o branco, tá? E o teto que eu falo não é a parte aqui da telha, mas é a parte interna do teto. Por exemplo, forro, lajes. Normalmente a gente costuma representar todos de branco, tá? Um branco fosco aí. Coloquei aí, então os nossos tetos, tá? De uma forma bem geral. Estruturas. Quando a gente fala de estruturas, às vezes a gente utiliza o SketchUp não para fazer um projeto arquitetônico bonito igual esse, mas para fazer
é um projeto que mostra um pouco mais a estrutura. Então a gente quer fazer um projeto de madeira no SketchUp, para ver os encaixes da madeira, né, para entender como é que executa um determinado projeto de madeira, né, você vai ter que colocar, obviamente, o material madeira. Né, eu quero fazer uma estrutura de concreto, mostrar ali como é que é o esqueleto da estrutura de concreto no SketchUp. Usa o concreto, né, o próprio concreto. Então, assim, ficar ligado no material, também é importante a gente representar a estrutura da forma correta. As esquadrias que eu já tinha falado para vocês. Esquadrias a gente pode ter de alumínio, a gente pode ter de madeira. As cores especificadas, por exemplo, alumínio preto, branco, madeira, entendeu? Então é justamente isso. Só prestar atenção aí nas recomendações do projeto de vocês. Mas normalmente as esquadrias não saem disso. Normalmente é alumínio e madeira que a gente utiliza, de uma forma muito geral. É isso, alumínio, madeira. Então é isso que a gente acaba utilizando. Os vidros. A gente tem os vidros translúcidos, a gente tem os vidros transparentes. Aqui eu coloquei 18%, 40%, que é a transparência do vidro. Então também dependendo do projeto que você usa, tem que tomar cuidado com os vidros, né? É um vidro externo, tem que ter uma transparência. É um vidro interno, tem que ter outra transparência. Entendeu? É um vidro de box de banheiro, por exemplo, um box de banheiro de vidro, tem que ter outra transparência. Então assim, a gente tem que sempre tomar esses pequenos cuidados, assim, que às vezes acabam passando batido dentro do nosso projeto, mas que fazem toda a diferença na hora de você entregar um projeto bem feito, consequentemente executar uma casa bem feita, né? Esse tipo de coisa a gente tem que fazer tudo pensado. Não tem que ser nada, por exemplo, de qualquer jeito, sem pensar, ou enfim, sem planejar. Tá? Então, é importante a gente saber qual é o material que a gente vai estar utilizando no nosso projeto. Como escolher os materiais, então, e deixar eles realistas também no próprio SketchUp. Primeiro, evita brilho exagerado, tá? Tem projeto que o projetista quer representar aquele material bonito, bem visto, enfim, acaba exagerando um pouco no brilho do material. O que, ao invés de deixar ele mais bonito, aparentemente, acaba deixando ele falso, tipo, não parece algo verdadeiro, sabe, que tá sendo representado ali. Né? Parece ser algo muito exagerado, exageradamente falso, entendeu? Então a gente evita esses brilhos muito exagerados para tentar trazer algo mais realista, algo mais na nossa prática mesmo, que a gente costuma ver aí quando a gente vê as construções de uma forma geral, tá? Então evita brilhos exagerados, isso é muito importante. Outra coisa, textura sem repetição visível, tá? Quando você for aplicar uma textura, seja uma textura de azulejo, porcelanato, a textura que você for aplicar, a própria madeira, evitar texturas com repetições visíveis, por exemplo, que repetem muito o mesmo padrão. Isso fica muito feio no projeto. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente for fazer esse tipo de coisa. Né? Tenta colocar uma textura mais fluida, tá? Que inicie e pegue todo o seu projeto, que não tem que ficar repetindo ela durante toda uma parede ou um piso, por exemplo. Então sem essa repetição visível, com continuidade. Isso que é o importante das nossas texturas, a gente dá um ar de continuidade para todas elas. Tá? Outra coisa que eu pontuei, cores neutras para áreas internas. Tá? De uma forma geral, a gente não costuma usar cores fortes em áreas externas. É muito difícil você ver um quarto preto ou cores muito fortes, escuras dentro de uma casa, porque internamente é o lugar onde você mais vai ficar, vamos assim dizer, dentro da sua casa. Você quer um ambiente mais aconchegante, né? O fato de você ter paredes claras também influenciam ali na parte de eficiência da edificação. Então, assim, normalmente para áreas internas a gente acaba utilizando cores mais neutras, mais claras, sem muita invenção, pouca textura em área interna. A área interna normalmente é mais a cor da tinta mesmo, tá? Então é isso que a gente vai estar acabando utilizando aí nos nossos projetos, cores mais neutras, tá? E o último tópico que eu coloquei, esse aqui é muito importante, e isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Revestimentos com modulação real, ok? Então, por exemplo, 60 por 60, 90 por 90. Isso aqui eu estou falando basicamente de porcelanatos, tá? Então, por exemplo, a gente tem que usar o que é comercial, o que você consegue comprar. Por exemplo, 60 por 60 e 90 por 90 são medidas de porcelanato que eu consigo achar facilmente hoje no mercado. Então, na hora de executar, você consegue estar mexendo nisso. Agora, por exemplo, poxa, eu vou colocar no meu SketchUp uma dimensão ali de 65 por 65 porque fica mais bonito. Tá, mas assim, não vai ser realmente o que vai acontecer. Tá? Ao menos que você mande fabricar sob medida, faça cortes, enfim. Não sei. Mas de uma forma geral, a gente não utiliza isso. A gente já vai comprar o que é mais fácil, né, no comercial mesmo de fazer. Tá? Então,
É todo um transtorno quando você tem que usar medidas que não são comerciais. Porque daí, beleza, o cara que vai fazer pra você o porcelanato, ele pode até falar, poxa, mas eu corto esse porcelanato, não tem problema nenhum. Né? Vamos supor, eu quero um de 70 por 70, o meu porcelanato. Ele vai falar, beleza, eu tenho um de 90 por 90, eu posso pegar o de 90 por 90, você compra o de 90 por 90 e a gente corta. E faz um de 70 por 70. Mas aí vai ser mais caro. Daí o cara cobra o que ele quiser cobrar, né? Porque tu vai ter que cortar, não vai ter jeito. Então a gente acaba evitando esse tipo de coisa. Por quê? Porque além de ser um trabalho a mais que vai ter, tanto em tempo da sua obra, pode ser que atrase só por causa desses cortes, você vai perder tempo da sua obra fazendo esses cortes, pode não ficar bem feito, do jeito que é para ficar, e ainda por cima, você ainda vai ter que gastar mais para ter uma mão de obra para fazer esse serviço de corte. Então assim, utiliza revestimentos de modulação real, tá? Isso é muito importante. O que é textura? Então, falamos um pouquinho sobre materiais, agora vamos trocar uma ideia e vamos falar um pouquinho sobre o que são as nossas texturas. Beleza? Textura nada mais é do que o quê? Material com uma imagem aplicada. Então a minha textura é um material, só que tem uma imagem que vai ser aplicada nesse meu material. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu trouxe essa imagem aqui que mostra algumas texturas. Então, ó, eu quero chamar a atenção para essa aqui. Essa aqui você consegue ver que tem umas pedras. Então é o quê? É um material, que é a nossa pedra, mas tem uma imagem nesse meu material, que representa as dimensões, ele traz uma ideia de profundidade, de dimensões da minha própria pedra. Então isso que é uma textura. Quando é uma coisa lisa, como é o caso, por exemplo, de uma tinta, quando você vai fazer uma representação de uma alvenaria de reboco, você vai aplicar uma tinta. Então vai ficar basicamente sem nenhuma textura, vamos assim dizer. Ele vai ficar liso. Então o material vai ser liso. Agora, por exemplo, quando eu quero falar de um porcelanato, quando eu quero falar de uma pedra, quando eu quero falar de madeira, eu vou ter que aplicar uma textura nesse meu material. Né? Então o material é a madeira, mas essa madeira tem uma textura no SketchUp, beleza? Então, basicamente, textura é isso. É material com imagem aplicada, certo? Segundo tópico. É usada em pisos, tijolos, madeiras e pedras. Então, textura ela pode ser usada em diversas coisas, mas eu listei esses, né? Piso, você usa muito textura. Por quê? Porcelanato, usa muito. Muito. Porcelanato acho que é o que mais usa. Você vai fazer um piso de madeira. Você vai fazer, obviamente, ali a representação da sua madeira, do seu taco, enfim. Piso vinílico. Você vai fazer a representação das réguas do piso vinílico ali também no próprio SketchUp. Então, assim, você vai ter que usar texturas bastante em pisos. Tijolos. Então, se você quiser representar um tijolo aparente, né, seja o tijolinho, que a gente chama, ou o próprio tijolo de alvenaria, você também vai ter que usar textura para representar esse tijolo, certo? Então, você acaba tendo que utilizar bastante as texturas para você utilizar o tijolo, beleza? Madeira. Madeira você vai usar muito também textura para madeira, tá? Para você representar principalmente ali a direção da madeira, enfim, a madeira, o modelo da madeira que você quer, a coloração da sua madeira, pode ser uma madeira mais clara, pode ser uma madeira mais escura, enfim, isso tudo vai ser influenciado na textura, por isso que é tão importante. Pedras também. Pedra ela tem de diversos formatos, você pode ter pedras retangulares, você pode ter pedras circulares, você pode ter pedras enfim, com texturas variadas, tipo, como se fosse cacos, olha só, tipo essa pedra aqui, ó. Você vê que nenhuma delas tem uma forma bem definida, são várias pedras que elas são assentadas, parece que meio que junto ali, para fazer esse revestimento, tá? Então, as pedras também, você tem que usar a textura nelas para você saber diferenciar, para você fazer com que quem for pegar o seu projeto entenda qual tipo de pedra que você quer. Se você quer um revestimento com pedra retangular, talvez, né? Ou se você quer com essas pedras assim mais dispersas, com imagens diferentes. Então depende muito, acaba dependendo bastante mesmo, tá? Outro tópico, aumenta o realismo. Então quando você aplica uma textura dentro do SketchUp, você deixa o seu projeto também muito mais realista. Né? Quem vê de fora consegue, como eu falei, identificar muito fácil a madeira, consegue ver até mesmo a direção da madeira. Ou, por exemplo, no porcelanato, consegue ver quantos porcelanatos são colocados. Inclusive, eu já utilizei muito isso no trabalho também. Tipo, eu tenho que levantar o porcelanato de uma área de piso, de um ambiente, né? Pra eu saber quanto que eu tenho que pedir de porcelanato. E daí eu fiquei, putz, como é que eu vou fazer isso? Porque assim, eu até consigo pegar a área do ambiente, pegar a área do porcelanato, fazer uma relação entre eles para saber quantos porcelanatos eu vou precisar, enfim.
Só que você não consegue ter tanta noção, porque principalmente nos cantos, você tem que realizar cortes nesse seu porcelanato, sabe? E tipo, quando você tiver que realizar esses cortes, você não vai, obviamente, ficar reaproveitando peça. Ah, cortei um pedaço de um porcelanato, vou usar naquele canto, daí que o pedaço que sobrou eu já consigo reaproveitar e usar nesse outro canto. Não, não é bem assim que funciona. Então, assim, quando eu recebi o projeto para eu estar fazendo esse levantamento, eu abri o SketchUp e vi se o porcelanato ele realmente estava nas medidas corretas. E realmente estava. Eu acho que era um porcelanato aí de... Acho que era 60 por 60. Ou era 60 por 60 ou era 90 por 90, um dos dois. E daí, enfim, estava nas medidas corretas. Então eu simplesmente abri o projeto, abri o ambiente e contei quantos porcelanatos iam caber ali e quantos porcelanatos que eu ia precisar. E os que deveriam ser cortados eu também contei como um porcelanato inteiro. Então foi muito mais fácil de levantar, sabe? Facilitou bastante o meu serviço e eu ganhei muito tempo naquilo ali. Né, do que se eu tivesse que pegar, por exemplo, um papel e pensar exatamente quanto que seria gasto, sabe? Facilitou bastante o meu serviço. Então por isso que é importante você trazer esse realismo em textura também aí para o seu desenho, certo? E como eu falei, deve respeitar as direções. Então a madeira, ela tem que respeitar a direção da madeira. Enfim, o próprio porcelanato, ele tem que respeitar, né, a paginação do porcelanato, enfim. Tem que respeitar todas essas características aí, beleza? Então aqui, ó, texturas mais comuns por ambiente. Assim como eu fiz com materiais, eu também coloquei as texturas. Na sala. Sala é muito comum a gente utilizar madeira, seja no piso, seja na mobília, seja em casas mais antigas também. Eu já vi muita casa que tem forro de madeira. Então, assim, depende muito do que você vai querer representar. Mas você acaba utilizando bastante madeira na sala. Porcelanato. Porcelanato você também costuma utilizar bastante porcelanato na sala. Na verdade, porcelanato vocês vão ver que em todos os ambientes assim é muito comum usar porcelanato. Hoje em dia, aí para fazer piso é uma opção muito, muito boa, muito eficiente. Então, assim, a gente vai ver que vai ser utilizado bastante porcelanato. Cimento, né? O cimento queimado também está muito na moda utilizar o cimento queimado, né? O cimento queimado agora virou um pouco mais tendência nesses últimos anos, né? Por ficar uma superfície bonita, de fácil limpeza e que traz essa ideia de ambiente mais moderno mesmo. Então o cimento também está sendo muito utilizado. Na cozinha, o porcelanato, obviamente, tanto no piso quanto em algumas cozinhas, no caso na parede, né, em cima ali da pia, do fogão, é bastante utilizado ali o porcelanato para não ficar direto na alvenaria. Né, enfim, também é bastante utilizado. Daí eu coloquei ali também o granito, o quartzo, essas pedras assim de uma forma muito geral. Né, o mármore nem tanto, porque o mármore é uma pedra muito mole. Então, assim, na cozinha, que é um lugar onde você vai mexer o tempo todo com facas, com corte, né? E o mármore, por ter essa moleza da pedra, assim, ele pode riscar muito fácil. Então, o mármore nem tanto. Mas o granito já é uma pedra muito mais resistente. Então, é muito bem utilizado nas cozinhas os granitos, tá? Então, essas pedras elas são muito bem representadas também na cozinha. Banheiro. Nos banheiros, porcelanato. Porcelanato, banheiro é excelente. Tanto os azulejos quanto o piso. Uma coisa fácil de limpar, que você pode molhar sem preocupação. Então, no banheiro é muito utilizado também os porcelanatos. O mármore agora sim é utilizado bastante em bancadas de banheiro também, porque daí você não vai estar mexendo muito com corte. E o mármore também é resistente à umidade. Então, assim, são opções que a gente acaba utilizando aí dentro do nosso banheiro. Área externa. Área externa a gente já tem alguns outros fatores que acabam influenciando. Então, eu coloquei pedra rústica, o fugê, deck de madeira. Isso tudo a gente vai utilizando na nossa área externa. São materiais mais rústicos que por estarem sujeitos a ações climáticas, por exemplo, variação de temperatura, daí pega a chuva, daí também tem a parte biológica, por exemplo, vai mexer muito com bicho, com toda essa parte química também. Então, assim, precisa ser materiais assim, que resiste um pouco mais. Né? Daí por isso que eu coloquei a pedra. O fugê para quem não sabe, nada mais é do que um piso, que ele é muito semelhante a um granilite, só que as pedras elas ficam um pouco mais aparentes, né? Elas ficam um pouco mais juntas, assim, também numa argamassa cimentícia, mas elas ficam mais saltadas, mais para fora, criando uma superfície antiderrapante muito mais resistente do que o granilite. Por isso que ele é muito utilizado também nessa parte externa, beleza? A própria madeira, deck de madeira é muito utilizado na parte externa, caminhos de madeira de uma forma muito geral, tá? Então são sugestões aí para a área externa. Nos quartos, madeira, né, ou próprio vinílico, porcelanato, né, o quarto é mais ou menos isso que funciona, né? Na fachada,
Textura acrílica, pedra natural, também são opções muito boas para fachada. Que fachada também pega vento, pega chuva, pega sol, pega bastante coisa. Então é interessante. Na fachada a gente também está utilizando e mantendo esse mesmo padrão, vamos assim dizer, de material. Tá? Dicas de aplicação. Coloquei algumas dicas aqui também, que é importante na hora de você estar utilizando e aplicando no seu projeto. Primeira dica, padrões de juntas realistas. Tá? Quando você for fazer as juntas de uma superfície, tenta fazer o mais realista possível, que isso facilita na hora da execução do projeto. Claro que 100% perfeito, você não vai conseguir nunca fazer uma junta. Porque a engenharia civil, apesar dela ser muito precisa, ela também tem a sua margem ali, por exemplo, de erro. É muito difícil você ser exato dentro da engenharia civil. Então, por exemplo, a gente faz um projeto, por exemplo, de um quarto de comprimento 4x3, vamos assim dizer, um quarto, 4x3. É muito difícil ele ter exatamente 4. Ele nunca fica exatamente com 4. Às vezes fica com 3. Se ele ficar com 3,99 já não é 4. Entendeu? Então a gente não consegue ter essa medida exata. Tá? Então a gente não é nada extremamente exato dentro da construção ali civil, principalmente quando a gente trata de alvenaria, de concreto, desse tipo de coisa. Mas tenta representar as juntas da forma mais realista possível. Então estabelece uma distância ali de junta e usa isso dentro do seu projeto. É importante. Segundo, evitar azulejos esticados. Isso aqui eu já falei bastante nos slides atrás, mas a gente tem que ser fiel às dimensões do azulejo. Então, se é um azulejo de 60 por 60, 60 por 60. Tá? 90 por 90, 90 por 90. Não adianta nada você querer colocar um azulejo numa parede, daí você quer cobrir a parede inteira e você dá uma esticada nele. Daí fica aquele negócio horrível de feio, sabe? Inclusive, até alguns projetos, assim, eu já vi pessoas fazendo também, que, tipo, os azulejos eram retangulares, sendo que eles deveriam ser quadrados. Tipo, tava no memorial descritivo, sei lá, um azulejo ali de 60 por 60, e você ia olhar lá no SketchUp e era um azulejo retangular, nada a ver. Que o cara fez isso só, talvez por descuido, ou para querer otimizar alguma coisa ali, mas que acabou deixando o projeto muito estranho, que não acabou deixando o projeto não muito legal. Então é importante a gente tomar cuidado com esse tipo de coisa. Ajustar ângulos dos veios da madeira. Então, como eu falei, é importante você acertar a direção da madeira. Então, a madeira ela tem uma direção, certo? Então, assim, se você quer que ela fique em determinada direção, coloca no seu projeto a direção correta que é para a madeira ficar já. Então, assim, também um detalhezinho que assim parece ser bobo, parece dar um pouquinho de trabalho, mas é muito importante também na execução você saber qual que é a direção correta da madeira, né, para onde que você quer que ela fique devidamente posicionada, tá? Porque isso dá diferença em resistência, dá diferença também em estética, então é importante representar correto aí a parte da madeira. Última dica, testar várias escalas até ficar de uma forma natural. Eu já vi muita coisa também que fica em uma forma muito exagerada, principalmente quando a gente trata de pedra, tá? Porque azulejo, como eu falei, azulejo é padrão. Você vai ter a dimensão padrão dele, beleza. Mas agora pedra muitas vezes você não vai ter um tamanho padrão delas. Como foi o caso daquelas pedras assim, que elas já são mais em formato de caco, tá? Que você vai assentando uma do lado da outra e tal. Elas não vão ter uma direção devidamente padronizadas. Então, assim, você precisa ficar testando. Testa a escala, aumenta a escala. Ficou muito grande, diminui a escala. Ficou muito pequeno, não dá pra ver. Tenta achar um meio termo, então vai testando escala até ficar da forma mais natural possível. Nessa parte de material também é muito da tentativa e erro, vai testando, vai usando, ficou bom, então uso. Ficou ruim? Não, então vamos trocar, vamos mexer. Acho que vocês conseguiram perceber durante todo o curso, quando a gente faz os nossos projetos, nossa casa, que assim, tem muita coisa que é definida na hora, você vê assim e fala, putz, isso aqui não ficou legal, vamos voltar e vamos fazer de novo. Ou tipo, não, isso aqui não deu certo, então vamos tentar achar uma outra solução. Vida de projetista é isso. É muito difícil alguém que começa um projeto e finaliza um projeto acertando tudo. Por exemplo, eu já tenho isso aqui definido, então vamos lá. Fiz isso aqui, beleza. Não vou mexer em nada. Tá? Então, assim, normalmente é muito de você ver, perceber o que vai ficar melhor, como é que eu posso fazer esse detalhe, como é que eu posso fazer essa escada, como é que eu posso fazer essa esquadria, como é que eu posso fazer esse forro, como é que eu posso fazer essa parede, entendeu? É muito disso. Então, na escala é a mesma coisa. Fica testando até achar uma que fique boa. Cenas, agora vamos falar um pouco sobre cenas, tá? Agora vamos tá indo para a parte aí já de cena. Cena, como eu já só vou relembrar vocês, a gente já teve uma aula sobre cena sobre sombra, né? Mas eu vou relembrar vocês aí de forma bem rápida o que é cena.
Cena nada mais é do que uma visualização do seu projeto. Então, por exemplo, isso aqui que eu coloquei para vocês é uma cena que está pegando, por exemplo, um pouco da fachada, um pouco do carro. Você consegue ver que é uma cena mais baixa, tá? Então, assim, é um estilo de cena, quer ver? Deixa eu ver se em outras imagens eu consigo achar. Isso aqui, ó, é uma outra cena. Uma cena, por exemplo, em perspectiva. Você pega uma perspectiva da casa. Esse aqui também é em perspectiva. Então são esses tipos de posicionamento de câmera para você acabar melhorando seu projeto. Isso é cena. Então eu coloquei assim, cenas recomendadas para o projeto de uma casa. Tá? Então para o projeto da casa, são recomendados alguns tipos de cena. Você pode fazer a cena que você quiser, como eu falei. Se você quiser fazer uma cena mostrando detalhamento, por exemplo, desse pergolado de madeira, você faz uma cena só desse pergolado. Sabe? É com um projetista, essa parte da cena. Mas eu coloquei algumas que são recomendadas que, assim, são importantes e interessantes de ter no projeto. Primeiro, vista geral aérea. Então, assim, fazer uma cena de cima, tá? Uma vista de cobertura, né? Isso aí é muito importante, fazer uma vista aérea, tá? Do seu projeto inteiro. Segundo, fachada frontal. Então, o que é fachada frontal? Fachada frontal e fachada posterior, tá? Você tem que fazer fachadas dentro da sua casa. Então, uma fachada aqui da frente, uma aqui da lateral, uma vista lateral, uma vista dos fundos, enfim. Planta humanizada também, muito importante, você fazer a planta ali tudo certinho, a cena da planta da sua casa. E aqui mais específico um pouco sobre cada cômodo. Pô, faz uma cena da sua sala, é legal, pô. Ocultar o restante das coisas do seu projeto e deixar só a sala e fazer uma cena dela. Isso aí fica legal. Que daí quando for ter que fazer alguma definição da sala, usa a cena da própria sala, sabe? Então é legal. E isso serve para todos os cômodos. Cozinha, quero mostrar algum detalhamento na cozinha. Faz uma cena só da cozinha. Nos quartos, mesma coisa. Banheiro, mesma coisa. Quero detalhar o material que vai ser utilizado nas paredes do banheiro, no piso do banheiro. Faz uma cena só do banheiro, então. Faz um projeto só do banheiro. Mostra como é que vai ficar. Isso é interessante demais de fazer. Área externa. A área externa é muito importante você fazer cenas separadas também. Porque às vezes você quer ter alguma definição da área externa, e se você não tiver uma cena só da área externa, você vai ter que ficar procurando, talvez em projetos internos, onde aparece uma cena da área externa, que nem é o elemento principal da cena. Então, assim, é importante a gente também fazer a cena aí da parte do telhado, tá? E da área externa. Agora falando um pouco sobre a cobertura e o telhado. Cobertura e telhado é muito importante também aí pro nosso projeto. Beleza? Por quê? Porque às vezes a gente quer um detalhamento só do telhado, então a gente quer saber quantas águas tem, qual que vai ser a telha que vai ser utilizada, qual que vai ser a estrutura do telhado de fixação. Isso tudo é representado, tá? É representado aí através dos nossos desenhos. E cortes e detalhes também. Uma cena só mostrando isso também é importante. Cenas de detalhamento, como eu falei. Né? Então, assim, quer fazer uma cena detalhando esse pergolado? Faz a cena detalhando o pergolado. São cenas de detalhamento. Isso também é muito importante, muito essencial ter ali dentro do seu projeto, certo? Como você faz para você configurar as suas cenas? Tá? Isso aqui eu já meio que passei um pouco na aula de cenas para vocês, mas eu vou também dar uma repassadinha, uma relembrada. Para você criar uma cena dentro do seu projeto, você precisa inicialmente criar a cena, posicionar a sua câmera e você clicar em criar a sua cena. Daí você vai renomear a cena. Isso eu até coloquei uma observação, é muito importante. Por quê? Porque você deixa o seu projeto mais organizado. Então, por exemplo, poxa, quando eu quiser ir para uma cena da cobertura, se já tiver o nome ali cobertura, eu já clico direto nela, senão eu vou ter que ficar caçando qual que é a cena da cobertura. Isso pode ser um pouco complicado, pode perder bastante tempo, pode ser um pouco também irritante, você ter que ficar procurando a cena toda vez que você quer, sendo que ela não está devidamente nomeada, devidamente organizada, tá? E daí definir o estilo de cena, tá? Se você quer uma cena em preto e branco, se você quer uma cena constando todos os materiais, qual é o estilo da cena que você quer, o que você pretende representar na sua cena. Então isso é importante também, você está definindo aí o estilo da cena. Outra coisa, travar a câmera. Daí você vai você vai travar a sua câmera ali certinho para você fazer a sua cena, né, do jeito que você quer que apareça quando a pessoa clicar para visualizar a sua cena, tá? Ela já vai travar automaticamente o que você vai fazer e depois organizar então os layers que são visíveis e o que não vai acabar sendo visível. Então isso é muito importante também. Organizar o que é visível, o que você quer que veja na sua cena e o que você não quer que veja na sua cena.
Isso é muito importante. Outra coisa, ajustar sombras conforme a cena. Então, assim, as sombras você vai precisar ajustar dentro da própria cena. Lembra que quando a gente teve nossa aula, a sombra, quando você clicava na sua cena, a sombra ela meio que sumia, dependendo do caso. Né? Por quê? Porque ela não está ajustada conforme a cena. Então você também tem que fazer com que o seu projeto inteiro case. A cena, com a sua sombra, com a visualização que você quer, com o seu corte. Às vezes você quer representar uma cena de um corte, pode acontecer também. Então você precisa configurar essas suas cenas. No caso do nosso projeto que a gente executou, do nosso projeto aí do Sobrado, quando a gente for tá mexendo na nossa aula prática nele, a gente vai definir juntos, tá? Não tenho definido ainda quais são as cenas ali, porque a gente vai definir juntos quais são as cenas que a gente quer colocar dentro do nosso projeto. Mas com certeza a gente vai fazer uma cena da fachada, uma cena da vista superior, talvez uma cena da área externa, isso tudo a gente vai estar representando, tá? Eu vou criar algumas cenas aí junto com vocês, beleza? Mas de uma forma geral, é assim que você configura e deixa a sua cena bem apresentada. Porque como eu falei, uma cena bem apresentada, ela faz você poupar tempo, ela faz você melhorar o detalhamento, você mostrar exatamente o que você quer dentro do seu desenho, beleza? Então, vamos dar continuidade. Agora vamos falar um pouco sobre sombras, tá? A gente já teve também uma aula sobre sombras aí, então não vou repassar novamente o conceito, nem nada do tipo, mas acho que sombras não tem muito segredo, o próprio nome já diz, são sombras. Então assim, basicamente a incidência do sol em algum lugar que vai estar gerando uma determinada sombra. E eu coloquei ali esse slide para falar sobre como você consegue deixar suas sombras realistas e casando muito bem ali com o seu projeto, tá? E é isso que a gente vai acabar fazendo também na nossa aula prática quando a gente for mexendo no nosso projeto, né? Primeiro a gente tem que ativar o sol, né, dentro do nosso desenho, que daí consequentemente você ativando o sol, você ativa a sombra, correto? Então, quando você faz essa ativação, você vai precisar ajustar as suas sombras conforme a necessidade do seu projeto. Então, primeiro, ajustar data. Como eu já falei para vocês, dependendo da estação do ano que a gente tiver, as sombras elas vão ser geradas de forma diferente. Então, por exemplo, uma sombra no inverno é diferente de uma sombra no verão por conta da incidência solar que essa sombra ela vai estar recebendo em diferentes épocas do ano. Então é importante a gente fazer talvez simulações em diferentes épocas do ano. Então você faz uma simulação no inverno, faz uma simulação no verão, tá? Isso é importante. Como eu falei, as sombras elas têm um papel muito além de você apenas deixar estético, né? Tipo, mostrar que o seu desenho tem sombra. Não. Ela tem um papel que vai muito além. Inclusive eu vou falar isso mais pra frente. Outra coisa, ajustar horário. Além de você ajustar a data por conta da estação, vai mudar a posição do sol, o horário que você vai estar colocando também no seu projeto vai estar mudando também a posição do seu sol. Então, por exemplo, o pôr do sol ele vai estar dando uma incidência solar em uma direção da sua casa. Então, a sombra ela vai estar gerada por um lado. Quando você vai fazer uma simulação do pôr do sol, essa sombra ela já vai estar para o outro lado. Por quê? Porque o sol ele deu toda a volta até se pôr de novo. Então, assim, ele nasce de um lado e se põe do outro. Então, é importante também você ajustar o horário para você representar conforme você quer o seu projeto. Outra coisa, sombra para leitura de volume. Isso aqui, eu quero falar para vocês relembrar a importância das sombras além da parte estética. A sombra ela é muito importante para a parte estética, obviamente, isso a gente não tem como negar. Né? Ela traz riqueza de detalhes, ela traz toda essa parte, essa questão aí de detalhamento, de deixar o seu projeto mais bem visível, de deixar o seu projeto mais bonito. A sombra faz isso. Porém, ela tem outras funções, tá? E uma das funções dela é a leitura de volume, como eu falei. Você consegue tá vendo as dimensões e a intensidade, por exemplo, do seu volume representado através das sombras. Isso é uma coisa aí que é uma mão também tá utilizando as sombras para isso. E outra coisa é você ver a incidência solar. Você quer ver qual que é a incidência solar numa casa de manhã, você consegue ver. Daí durante a tarde você consegue ver a incidência solar também. Isso tudo é questão de eficiência, tá? Então assim, quando você vai mexer na eficiência da sua residência, você tem que levar isso em consideração. Por exemplo, qual que é o lugar onde tem mais incidência solar? Vamos supor que seja ali durante o dia, na parte
sei lá, leste. Então vai ser assim, vai ser no leste, a parte que mais vai ter incidência solar. Ah, então o que eu vou colocar no leste dentro do meu projeto? Coloco o que precisa ficar no sol. Então assim, o que necessariamente fica no sol? Banheiro. Banheiro a gente coloca normalmente ali na parte onde pega mais sol. Por quê? Porque é uma área úmida, é uma área que precisa aí de uma incidência solar, tal. Então o banheiro a gente acaba botando bastante. Outra coisa, os quartos. Os quartos a gente acaba colocando também nessa parte onde tem a incidência solar. Por quê? Porque é muito difícil quem fica durante o dia no quarto. O quarto ele é mais utilizado à noite, né, para descanso, enfim. Por quê? Porque ou a pessoa ela vai estar trabalhando durante o período do dia, ou se ela trabalhar de casa, provavelmente ela não vai trabalhar do quarto, ela vai trabalhar diretamente ali no escritório, né, ou de algum outro ambiente além do quarto. Claro que existem pessoas assim que fazem o quarto escritório já, mas de uma forma geral não é comum. Então a gente coloca essa área que não é muito utilizada durante o dia no período aí onde tem a incidência solar. Tá? E daí a parte que não tem a incidência solar, a gente acaba colocando no outro lado da casa. Então, assim, espaços de convivência, salas, essa parte até mesmo da cozinha, é colocado onde não tem essa incidência. Tá? Então, a gente pensa aí toda nessa parte eficiente da casa, vamos assim dizer. Outro tópico que eu coloquei para fechar é o que? Tamanho e nitidez das sombras é igual a realismo. Então você ajustar o tamanho correto dela e você ajustar a nitidez também dela, seja o brilho e seja o quão escuro ela vai ficar, você vai deixar o seu projeto também mais real. Então, de quebra, as sombras elas também têm essa função de deixar o seu projeto muito mais real. Sombras para a apresentação. Quando você for fazer uma sombra no seu projeto, preste atenção nesse tipo de coisa. Use a sombra suave. Tá? Não utilize a sombra muito preta, tá? Para você querer mostrar que tem sombra, tá? Eu já peguei muitos projetos que a sombra era extremamente escura, isso mais atrapalhava do que ajudava, mais atrapalhava o projeto do que deixava ele bonito, entendeu? Então assim, é muito complicado. Usa a sombra da forma correta, suave, ela tem que, como eu falei, ela tem que somar dentro do seu projeto, não atrapalhar. Então assim, tomar cuidado aí com a coloração da sombra, né, com a forma que você vai estar utilizando ela, beleza? Outra coisa, sombra inclinada para destacar volume. Então, por exemplo, se eu tenho um material meu que está inclinado aqui, a sombra vai incidir nele, essa sombra, consequentemente, ela vai ter que ficar inclinada. Então você consegue estar ajudando também aí quem for ver o seu projeto a identificar e a mostrar os volumes. É mais uma coisa que a gente tem que tomar sempre bastante cuidado nas nossas apresentações aí, envolvendo as sombras, beleza? Outra coisa, evitar sombra totalmente escura. Novamente, isso aí é um complemento do primeiro tópico. Usar sombra suave e evitar ela ser escura, tá? Então, assim, evita a sombra escura. Evita. Tipo, não coloca, não fica legal, não fica bacana. Nem visivelmente e nem ajuda. Não serve pra nada você colocar uma sombra muito escura, tá? Então, utiliza a sombra com o brilho, com a necessidade correta, certo? Aplicar sombras na vista aérea e na fachada. Por que eu coloquei especificamente na vista aérea e na fachada? Quando você aplica na vista aérea, vamos assim dizer, você fez uma cena aérea. Você consegue ver, por exemplo, de acordo com o horário que você quer, onde essa sombra, o sol vai estar pegando e onde vai estar gerando uma sombra. Então, por exemplo, eu tenho uma vista aérea disso aqui. E no horário que eu terminei, na sessão que eu terminei, o sol está pegando nessa face. A sombra ela vai estar sendo gerada para lá. Então, quando eu olho na minha vista aérea, eu vou conseguir ver aonde que está tendo a incidência solar. Por quê? Porque eu sei onde é que vai estar gerando a minha sombra. Então, eu sabendo onde está a minha sombra, eu consigo saber onde que vai estar a incidência solar. Beleza? Então, é muito importante colocar na vista aérea. E eu coloquei também na fachada, justamente para você ter essa noção. Então, ó, tô vendo uma cena da fachada dessa casa. E o meu sol, ele tá nessa direção. E tá pegando nessa face aqui da minha construção. A sombra, consequentemente, vai ter que estar para onde? Vai ter que estar para cá. Nessa região. Então, o sol vai estar pegando aqui, vai estar incidindo aqui, e a sombra vai estar sendo representada aqui. E quando a gente tem uma vista da fachada, a gente consegue ver onde está pegando o sol em determinado momento do dia, e aonde que vai estar gerando, consequentemente, também uma sombra no meu projeto, ok? Então, para isso que é importante a gente aplicar as sombras também aí dentro do nosso projeto de forma correta. Quando a gente for executar, no nosso projeto que a gente está fazendo da casa, a gente também vai gerar sombras, tá? Eu vou definir ali um horário do dia, enfim, como fica melhor, para a gente ter algumas visualizações aí de sombras também. A gente vai regular essa parte aí toda do brilho. Vou mostrar para vocês o que é uma sombra muito escura, o que é uma sombra muito clara, o que é uma sombra ideal. A gente vai conversar sobre tudo isso, certo?
E agora eu quero falar, então, para finalizar, nosso último tópico aí da aula, sobre os nossos cortes, tá? Corte eu ainda não falei para vocês nada sobre, então eu vou definir, vou mostrar basicamente como é que faz um plano de corte, não mostrar no SketchUp, mas falar como é que funciona, porque mostrar no SketchUp eu vou mostrar na outra aula, na aula que a gente vai fazer gravada, tá? Mas vocês vão entender, a gente vai aprender um pouco mais aí o que é, então, os cortes aí dentro do próprio SketchUp, tá? O que é um plano de corte? Um plano de corte, como o próprio nome já diz, é um corte que é realizado num plano, tá? Isso que é um plano de corte. Tá, mas explica melhor o que é. Ó, aqui a gente tem, por exemplo, um plano, tá vendo? Que a gente tem um plano que ele é representado por essa figura aqui, esse quadrilátero, tá? Então, ó, isso aqui é um plano. E o plano de corte é um corte que é realizado desse plano. Então é como se, por exemplo, eu pegasse uma faca, pegasse uma lâmina e cortasse a minha casa, a minha construção, minha representação, exatamente onde está passando esse plano. Então, por exemplo, o plano está passando aqui no nosso projeto. E olha só o corte que realizou. Cortou toda essa lateral aqui do nosso projeto. Mesma coisa aqui. O plano de corte ele está passando exatamente aqui. Então, ele cortou aqui como se eu tivesse pego uma faca e cortado aqui nessa figura. Por exemplo, quando você vai cortar um bolo, por exemplo, de aniversário, ou enfim, quando você vai cortar um bolo, você vai ter que pegar uma faca e você vai ter que cortar esse bolo. Daí você consegue ver o quê? Você consegue ver as camadas desse bolo. Você consegue ver o recheio, se é um bolo recheado, do que é o recheio, do que é a massa, né? Se é uma massa de chocolate, se é uma massa branca, qual que é a massa do seu bolo. De uma forma geral, a casa funciona muito semelhante. É como se eu estivesse passando uma faca nessa minha casa e eu consigo ver o interior dessa casa. Eu consigo ver, por exemplo, ó, aqui tem um quarto, tá vendo? Então aqui eu consigo ver que tem um quarto, aqui eu consigo ver que tem uma cozinha, aqui eu consigo ver que tem uma sala, ó, aqui eu consigo ver um plano de corte da escada. Então basicamente é isso, é como se eu estivesse pegando uma faca e cortando a minha casa para ver o interior dessa minha casa, assim como funciona com o bolo. Segunda coisa que eu quero falar, permite mostrar o interior da casa, então como eu falei, você consegue então fazer o corte para visualizar algum detalhe do interior da casa, sem você ter que ficar fazendo aquele esquema lá das camadas, de ocultar, de exibir um layer. Só você abrir o corte que você consegue cortar ela inteira. Eu acho melhor usar o corte do que ficar exibindo e ocultando camada. Tá? Eu acho que é muito melhor e muito mais válido. Tá? Então é isso, mostra o interior da casa. Outro tópico, útil para plantas, detalhes e vistas internas. Então, essa aí basicamente é a nossa utilidade aí dos nossos planos. Você consegue visualizar melhor planta, você consegue visualizar melhor detalhe, você consegue ver melhor internamente o seu projeto, beleza? Porque, por exemplo, se isso aqui estivesse junto e eu quisesse ver um detalhe interno, ou teria que, se o projeto for organizado realmente em camadas, ficar ocultando camada para ver aí o que eu quero ver. Ou basicamente eu teria que ficar rodando esse desenho para ver se eu dou a sorte de pegar um angulamento com uma janela para conseguir ver dentro da janela para ver o detalhe que eu quero, o que é muito complicado, sabe? Então se você gerar um plano de corte, é só você ir lá e cortar o seu desenho. Tá? E que daí você consegue visualizar o que você quer. E assim, quando você corta o seu desenho, não é como se você cortasse ele e agora, o que eu faço? Eu não consigo mais juntar. Não. Esse plano de corte, você vai arrastando ele, você consegue visualizar qualquer ponto que você quiser ali dentro dele, e depois que você arrasta ele de volta, o seu desenho se une de novo. Então, assim, é bem tranquilo de mexer nele, tá? E é muito útil, assim, para projeto você ter pelo menos ali. Eu falo que, assim, pelo menos uns 3 cortes você precisa ter no seu desenho. Eu acho que é o ideal, pelo menos 3. Né? 2, vai. 2 é essencial você ter 2 cortes. Né? Um em cada direção, vamos assim dizer. Mas 3 é legal, você colocar 3 cortes também no seu desenho, mas 2 é o mínimo, tá? Então, é uma parte, uma fase importante aí também do seu projeto, você realizar e você fazer os cortes, tá? E o último tópico ali que eu coloquei ali embaixo, comum em apresentações técnicas conceituais. Então, assim, quando você vai fazer uma apresentação técnica para alguém e você quer mostrar um detalhamento interno, ou você quer mostrar algum detalhe, alguma coisa assim, você precisa ter corte. Você vai ter que ter o corte, você vai utilizar o corte justamente para você mostrar tecnicamente o que você está falando. Às vezes você quer ver a espessura de alguma coisa, você consegue cortar para você ver a espessura daquele item. Enfim, é dessa maneira que funciona. Tá? Então, corte é uma coisa essencial e que a gente precisa continuar tendo aí dentro dos nossos projetos, beleza?
Tipos de corte mais usados aí então nos nossos projetos: longitudinal, transversal, fachada, ambientes específicos. Foi isso então que eu listei para vocês de cortes mais utilizados dentro do nosso projeto. O que eu gosto de fazer particularmente? Um corte em cada direção, tá? E cortes específicos quando necessário. Então, por exemplo, faz um corte com um plano de corte aqui no eixo vermelho, ó, tá vendo? Nesse eixo vermelho aqui, onde, ó, que é exatamente o que ele tá, que você consegue cortar a sua construção nessa direção, tá vendo que ele corta em toda essa direção. Faz um corte na direção verde aqui do nosso eixo, que vai cortar o nosso desenho nessa direção aqui, tá? Para você conseguir visualizar ele em outra perspectiva. É como se essa direção aqui fosse a direção A e essa aqui fosse a direção B. Então esse aqui é o corte A e o corte B, vamos assim dizer. Então você tem que fazer pelo menos esses dois cortes. Esses dois cortes é o que eu falo que tem que ser o pelo menos, tá? Então assim, não acho que o ideal é você fazer só dois. Mas assim, tem que fazer... Você quer fazer só dois cortes? Faz pelo menos esses dois. Um corte nessa direção e um corte nessa direção, ao mínimo. Tá? Ao mínimo. E eu ainda coloco alguns outros cortes. Por exemplo, um corte de cima. Eu acho que eu até tenho nos próximos slides uma imagem que representa um plano de corte em cima. Por quê? Porque às vezes você consegue cortar o seu desenho bem aqui, ó, talvez. Que daí você consegue visualizar a planta baixa dele. É como se você tivesse cortado o teto, tá? Do seu desenho. Ou você corta ele bem aqui, ó, para você ver o primeiro pavimento, entendeu? Então é interessante você fazer essa parte aí do corte do seu desenho também ali na parte de cima. Então fazer nessa direção e em cima é bastante importante você tá fazendo também. E daí eu coloquei ali também já mais alguns cortes em ambientes específicos, né? Eu coloquei cozinha, sala, banheiro. Às vezes você quer colocar em um ambiente mais específico, um corte só na sala, um corte só na cozinha, no banheiro, enfim. Você pode estar fazendo isso também. Fica legal, caso você queira mostrar um detalhamento específico em cada um desses ambientes, tá? Mas de uma forma geral, a gente acaba não fazendo tantos específicos, por quê? Porque você já tem um geral. Então se eu quiser dar uma olhadinha nesse corte aqui, eu corto, por exemplo, eu quero ver esse ambiente, eu corto aqui, eu posso cortar do outro lado também, eu vejo esse ambiente, tá? Mas às vezes você quer fazer um corte específico, pode estar colocando também, é interessante. Quanto mais cortes assim inteligentes que você fizer, tá? Fica legal o seu desenho. Como criar os cortes? Esse aqui eu vou passar meio rápido, tá? Porque eu vou ensinar isso aqui pra vocês na prática, beleza? Como é que a gente cria os cortes. Mas, ó, esse aqui é o corte da vista superior. Lembra que eu falei pra vocês? Olha só, você consegue ver por cima o que você quer visualizar, como se fosse a planta, aqui a planta baixa do seu ambiente, tá? Mas, ó, como criar os cortes? Ativar o plano de corte, ajustar a posição, nomear o plano de corte, aplicar estilo de borda, criar uma cena específica e ajustar sombra e material ao corte. Assim, isso tudo eu vou mostrar na prática. Eu sei que assim fica difícil de entender, mas eu coloquei para vocês terem registrado aqui no material de aula teórico como que você acaba realizando um corte. Mas, basicamente, é dessa maneira, beleza? Visual técnico e visual artístico, né? Então, assim, isso é uma coisa que também eu vou passar um pouco rápido, porque eu também já falei para vocês quando eu falei da aula de... Se eu não me engano, foi na aula de cenas que eu falei um pouco sobre a diferença do técnico para o artístico, mas teve uma das aulas que eu já falei também. Mas eu quero recapitular, porque a gente está voltando nesse tipo de assunto. Técnico, linha preta, sem sombras, sem materiais, camadas reduzidas. O técnico, poucas informações, mas informações importantes para execução e planejamento dessa obra. Basicamente é isso. Artístico, materiais, sombras, estilos realistas, cenas mais abertas. Então, maior número de informações, sem poluição do desenho, isso é importante falar, mas é maior número de informações, todas bem dimensionadas, bem colocadas, e trazendo o maior número de detalhes aí para o seu desenho, tá? Para o seu projeto. Okay? Então essa é a diferença aí do técnico para o artístico. A gente brinca que o técnico é um pouco mais utilizado pelo engenheiro e o artístico pelo arquiteto. Né? Cada um tem as suas funções aí dentro da construção civil, né? Isso também não é uma regra, né? A gente brinca sobre isso, mas o engenheiro normalmente é mais pensado para a execução e o arquiteto é um pouco mais pensado no acabamento final do projeto, como que vai ser entregue. Então um completa o outro, né? Aqui eu também coloquei uma checklist final antes de você apresentar o seu projeto. Então, primeiro, limpa a geometria, agrupa tudo que você precisa agrupar, corrige os materiais duplicados, ajusta as sombras principais,
cenas com nome claro, cortes organizados, exportar imagem em alta qualidade. Então é basicamente isso que você vai ter que fazer antes de você apresentar o seu projeto, tá? Toma cuidado, é basicamente isso, toma cuidado. Tudo tem que ser muito bem pensado, como eu falei. Né? Você que é profissional de construção civil, você é engenheiro, você é arquiteto, você é pago para pensar. Então, assim, a gente precisa pensar na forma que esse projeto vai ficar mais bem apresentado, melhor de executar e com maior riqueza de detalhes, sem ficar exagerado e sem ficar com muita informação desnecessária, ok? Coloquei aqui também alguns erros muito comuns, certo? Erros comuns. Primeiro, texturas gigantes ou minúsculas. Então, dimensionamento de textura errado. Extremamente comum, acho que esse é o mais comum de todos. Coloca a textura de forma errada. É incrível como as pessoas colocam a textura de forma errada. Mas vocês, né, não vão colocar a textura de forma errada, porque eu estou falando aqui para vocês é a maneira correta de estar se colocando aí, então, a textura. Tá? Coloca de acordo com a vida real, com a realidade, certo? Então é isso que tem que ser feito. Materiais aplicados na face errada, também, muito comum. Verifica se você está aplicando o material no lugar exato. Às vezes você está colocando um revestimento onde não é para você colocar revestimento, então é muito importante. Tá? Sombra totalmente preta, já falei muito nessa aula e é para não esquecer mesmo. Sombra escura é ruim, é feio, atrapalha. Tá? Então a sombra ela precisa ter a coloração correta. Cenas desalinhadas, cenas então aí que às vezes não ficam dentro de um alinhamento, dentro do que você quer mostrar, ou que não conversam entre si. Então, assim, cenas elas também têm que ser muito bem pensadas na hora de você executar. Não é só você criar um monte de cena para falar que o seu desenho tem cena. Não adianta nada você ter várias cenas, sendo que nenhuma cena tá boa. Então, assim, tem que pensar um pouquinho nas cenas. Cortes mal posicionados. Mesma história da cena. Não adianta nada você ter um monte de corte no seu desenho, sendo que nenhum corte você mostra nada, porque todos eles estão mal posicionados. Então pensa no corte. Por exemplo, se eu fosse fazer o corte dessa casa, eu faria pelo menos os 3 que eu falei padrão. Um corte nessa região, um corte nessa região e um corte no teto. Então assim, tem que ser pensado, tem que ser tudo muito bem planejado. Pensa sempre na execução. Quando você está fazendo projeto, você precisa pensar na execução. Entende? Então é basicamente isso. Excesso de informação na tela também. Quer colocar muita informação na tela, que acaba poluindo seu desenho, deixando seu desenho confuso e não deixando ele nada prático e nem funcional. Então, assim, coloca só o essencial no seu projeto, tá? Dicas finais aí que eu tenho para dar para vocês, para a gente encerrar aí a nossa aula. Primeiro, menos é mais. Poucas cenas bem feitas. Então, diminui o número de cenas se for o caso. Faz 3, 4 cenas só, não precisa fazer 10. Se forem 3, 4 cenas bem feitas e que mostram o que você precisa, tá de bom tamanho. Cortes, mesma coisa. Não adianta nada você ter trocentos cortes, sendo que não mostra absolutamente nada. Então, assim, pensa nos seus cortes. Tenha 2 cortes que seja, mas que sejam cortes bons, cortes que você consegue visualizar tudo que você precisa, ok? Aprenda as escalas de textura, tá? Como eu falei, vê o que é utilizado na prática. Pô, tô mexendo no porcelanato, vê qual que é o comercial desse porcelanato para você mexer e aplicar dentro da escala. Use sombras moderadas. Sombra, então, não precisa ter sombra em tudo. Usa sombra só quando você precisar, quando você quiser utilizar. E nomeie tudo no modelo. Deixa organizado. Então nomeie tua cena, nomeie teu corte, nomeie tudo, tuas camadas, né, teus layers que você for colocar. Nomeia tudo. Tá? Deixa tudo organizado. Para uma pessoa que está pegando e está vendo seu projeto de fora, conseguir entender o seu projeto, mesmo não estando com o seu projeto em mãos, ok? E para finalizar, quero concluir com vocês com esses 5 tópicos muito importantes e um resuminho da nossa aula. Primeiro, materiais e texturas bem aplicados transformam o modelo e reforçam a intenção arquitetônica. Então, eles deixam o seu modelo mais bem visível e melhor de ser executado, uma vez que os materiais e as texturas estão bem feitos e estão casando entre si, ok? Segundo ponto, cenas organizadas criam narrativas claras e profissionais para a apresentação. Então, cenas organizadas deixam o seu trabalho mais profissional. Cenas desorganizadas deixam o seu trabalho com cara mais desleixada. Isso é importante a gente entender. Então, organiza as cenas conforme tem que ser. Sombras bem configuradas valorizam volume e dão realismo ao projeto, enquanto sombras mal configuradas elas acabam trazendo problemas para o seu projeto. E o que era para agregar acaba atrapalhando na visualização e na execução do seu projeto.
Cortes precisos revelam o funcionamento interno da arquitetura. Então a gente consegue ver internamente o que está acontecendo dentro de uma estrutura. Esses cortes eles precisam ser pensados e colocados de uma forma que vai estar facilitando para quem for utilizar esses cortes, ok? E para finalizar, a combinação desses elementos eleva a qualidade visual e facilita o entendimento do projeto. Então, quando você combina materiais, texturas, cenas, sombras e cortes, você vai estar melhorando a qualidade visual do seu projeto e vai estar deixando ele mais funcional para quem for visualizar. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Passei um pouquinho, mas está ainda dentro de um limite aceitável, tá? Qualquer coisa, me chamem. Qualquer dúvida, a gente vai conversando no decorrer da semana. Agradeço a vocês aí por mais uma aula ministrada, tá? E a gente vai se falando no grupo de WhatsApp e nos vemos então na nossa aula ao vivo, de forma online, tá bom? Até mais.